pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao quarto episódio da nossa segunda temporada do Privacidade em Foco. Hoje a gente tem uma convidada ilustricíssima aqui, mas antes de tudo eu vou me apresentar. Eu sou a Mariana Risse, sou advogada e atuo como encarregada de proteção de dados. Estou aqui com a minha co-host, que é a Karina. Olá, pessoal! Que alegria estar aqui para mais um episódio. Espero que vocês gostem muito. Hoje a gente vai falar de um tema muito interessante e para quem não me conhece ainda, então eu sou a Karina Santos, também sou advogada, especialista em privacidade e proteção de dados e atuo como DPO, ajudando essas empresas de todo o Brasil a se adequarem à LGPD. A convidada de hoje, Mariana, quem será, gente? Vocês não estão prontos para essa convidada de hoje. Professora, pesquisadora, doutora, Pós-doutora. autora de diversos livros e de várias obras. Hoje nós vamos receber a professora Selma Carlotto. Para falar de que tema? LGPD nas relações de trabalho. Um tema quentíssimo aí na agenda dos empresários. Professora, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É uma honra receber você aqui. Tá? Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, sempre comigo. E aí, pra gente começar, você pudesse apresentar rapidinho pro pessoal saber, assim, a dimensão, o porte do seu currículo, será um prazer. Eu tô com esse currículo aqui, inclusive, pessoal, e eu quero fazer uma ressalva para vocês entenderem como que esse currículo é maravilhoso. Olha só, para vocês entenderem, a professora Selma, ela é pós-doutora em Direito do Trabalho pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutora em Engenharia da Informação, Inteligência Artificial pela Universidade Federal do ABC, tem um doutorado em Direito do Trabalho na UBA, mestre em Direito pela Universidade de São Paulo, a USP, professora e autora das disciplinas de proteção de dados, compliance trabalhista, Lei Geral de Proteção de Dados, na Fundação Getúlio Vargas. E é professora também da FGV do MBA e na pós-graduação. E ela é autora de várias obras, assim, no mínimo 15, tá? Para vocês entenderem. Eu fiz, assim, um resumão do currículo dela para vocês entenderem que hoje nós temos aqui alguém que realmente tem muito domínio sobre esse tema e que vai trazer aqueles insights que vocês precisam para organizar direitinho a empresa de vocês para melhorar cada vez mais. Então, fica até o final e vem com tudo para a gente ouvir aqui a professora Selma. Por favor, se apresenta agora. Bom, você já me apresentaram. A gente quer ouvir a sua história, professora. Bom, eu sempre gostei, mesmo sendo da área jurídica, sempre gostei mais do consultivo, do preventivo. Sempre é importante, né? A gente está prevenindo porque o risco de sanções, de condenações, inclusive hoje, a gente, no caso inclusive, a gente está falando da LGPD nas relações de trabalho, já temos ações do Ministério Público com valores, tanto de condenação altos, como no caso da GUP, de R$200 mil, como a gente tem ação, inclusive, proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal, com o valor da causa de R$1 bilhão e R$700 mil, aquele caso do WhatsApp, por consentimento forçado, que é, inclusive, uma das questões que geralmente as empresas erram muito quando a gente está falando de relações de trabalho. Para vocês terem uma ideia, a Price, que é uma empresa conhecida, não é uma empresa de pequeno porte, mas uma empresa de pequeno porte, ela vai correr exatamente os mesmos riscos, porque todas têm de fazer sua adequação, sua implementação, e é obrigatório. Temos, inclusive, já a regulação dos agentes de pequeno porte, né? Já desde o início foi uma das primeiras, a Resolução 2, mas na questão, quando a gente está falando de adequação, todas precisam se adequar, com pequenas diferenças, todas precisam de se adequar. Claro que não tem como ter uma ação com uma condenação, com o valor da causa de R$1 bilhão, se você é um agente de pequeno porte, mas os valores são altos, são elevados e a sua empresa pode fechar as portas porque ela não está adequada à LGPD, porque afinal a gente está falando de direitos fundamentais. A proteção de dados, ela é um direito fundamental. E como no caso, por exemplo, da PricewaterhouseCoopers Solutions, que é uma empresa, na verdade, de grande porte, mas ela não soube fazer a sua adequação na parte trabalhista. Muitas vezes as empresas, como o nosso enfoque hoje aqui trabalhista, elas se preocupam muito com a questão dos consumidores, relações de consumo, e se esquecem de olhar para dentro da parte dos trabalhadores, onde a gente tem trabalhadores que são hipossuficientes. E
realmente precisam de maior proteção. Então, existe aqui um desequilíbrio de poder, inclusive, que demanda uma proteção maior. E, inclusive, o Ministério Público do Trabalho, ele tem atuação nessas questões de proteção de dados, não apenas o Ministério Público, os sindicatos, eles podem entrar, como no caso da GUP, que foi uma ação, né, que partiu de relações sindicais. Então, as empresas têm que estar realmente adequadas, em conformidade, porque os riscos são muito grandes. São riscos de sanções, como aconteceu com a Price, são riscos de ações. O Ministério Público no Brasil, ele é diferente de alguns países, inclusive da América do Sul, ele atua como órgão agente e pode entrar com ações civis públicas, sindicatos, entre outros autores ideológicos que a gente tem, no caso, para ações civis públicas. E quando a gente fala de uma condenação numa ação civil pública, os valores não são baixos, porque o valor não vai reverter para o titular do direito material. Sempre são valores elevados, porque eles vão reverter ou para um fundo, como no caso trabalhista, o fundo para o trabalhador, para entidades sem fins lucrativos. Então, a gente precisa de estar sempre agindo preventivamente. Isso é muito mais caro se você não fizer a sua adequação. Perfeito. O trabalho é proporcional, o preço é proporcional, o trabalho é proporcional. Se a gente está falando de um agente de pequeno porte e de um agente de grande porte, mas há essa necessidade. A tendência... Eu acho incrível isso da sua fala, de não importa o seu porte, você vai ter que se preocupar. A gente gravou na primeira temporada do podcast um episódio que chamava Tamanho Não é Documento. E a gente explicou justamente que não tinha diferença. Embora você tivesse um método, uma metodologia específica, é um pouco mais simples em relação à tradicional para pequenas e médias empresas, né? Na verdade, agentes considerados de pequeno porte, que a simples característica de porte não significava que você não tinha que se preocupar. Então, eu acho perfeito isso da sua fala, e também a questão do consentimento na relação de trabalho. A gente gravou um episódio de consentimento em que a gente explica ali quais são todas as características que o consentimento precisa ter. E no caso da relação de trabalho, a gente não tem aquela característica de livre, né? Acaba não sendo considerado uma manifestação de vontade. Exatamente, pelo desequilíbrio de poder. Exato. E falando dessa hipossuficiência, acho que talvez a gente pudesse começar a falar aqui dos processos seletivos, porque essa hipossuficiência já começa daí. ali. Exatamente. Como que esse empresário que está nos assistindo, que tipo de cuidado ele tem que ter ali no processo seletivo para esse colaborador já entrar tendo a sua privacidade respeitada? Então, quando a gente está falando de processo seletivo, como vocês muito bem falaram, já desde o processo seletivo, quando a gente está falando de candidato, ele já é hipossuficiente, porque o contrato de trabalho, na verdade, é um contrato existencial e ele precisa do trabalho. Então, tudo que a empresa propuser para ele vai aceitar. Então, a gente tem que ter muito cuidado, tanto com questões discriminatórias, que é um risco muito grande, né, por tratamento excessivo de dados. Porque quando a gente está falando da LGPD, a gente precisa de ter 3 pilares. A gente precisa de ter uma hipótese ou base legal de tratamento, que justifique o tratamento, que quando for consentimento tem que ser livre, informado e inequívoco, que por essa razão, inclusive, é mais complexo o consentimento ser livre, e nem sempre o consentimento vai ser a hipótese legal de tratamento. Inclusive, indico o meu guia do consentimento como hipótese legal de tratamento, se vocês jogarem no Google. A gente pode colocar na legenda, a gente coloca ótimo. o link na legenda, daí fica mais fácil. Não, perfeito. Você jogar no Google guia do consentimento como hipótese legal de tratamento, a ANPT ou a AMB, acaba aparecendo já também, até o lançamento, tudo, porque é um tema complexo que é importante se aprofundar. O caso da Price foi exatamente esse. Apenas usaram consentimento como hipótese legal de tratamento e não tinha um aviso ou uma política de privacidade para os empregados saberem como os seus dados seriam tratados. A famosa transparência que a gente fala aqui em da todo transparência. episódio. Exatamente, porque a questão é essa. Chamo de pilares, na verdade. A gente precisa de ter uma hipótese legal de tratamento. E muitas vezes as empresas acabam tendo sanções, condenações, porque não havia uma hipótese legal de tratamento, ou então ela foi aplicada de forma errônea, como no caso do consentimento, um consentimento forçado, quando não era consentimento a hipótese legal de tratamento. Consentimento é só para situações que realmente o titular possa estar na sua autodeterminação informativa, falando sim ou não, autorizo, não autorizo. A gente gosta de usar como exemplo o quadro de aniversários, né? Isso. É um ótimo exemplo de consentimento nas relações de trabalho em que o colaborador... Um dos poucos, né? E um dos poucos. Em que faz sentido. Uma foto, por exemplo, para um mural, uma foto, né, para intranet, que são
situações em que o titular realmente pode escolher. Então, assim, outras situações, como os dados para o contrato de trabalho, não é consentimento que vai ser a hipótese legal de tratamento, porque o titular ele não tem como dizer sim ou não. Muitas plataformas de recrutamento e seleção estão totalmente erradas, em desconformidade, porque elas pedem consentimento para coletar os dados para o processo seletivo. E o candidato, ele precisa, na verdade, do tratamento. Então, essa não seria a hipótese correta legal de tratamento. Ele está pedindo o tratamento das suas informações. E se você pede consentimento para continuar, e se não consentir, muitas inclusive pedem consentimento para compartilhar os dados para outros locais, você está tendo aqui um problema muito grande, porque você está ferindo a LGPD em vários aspectos, direitos do titular, porque são 3 pilares. São princípios, não podemos tratar dados excessivos, né? A gente tem que sempre ter seus princípios da necessidade, finalidade, adequação, transparência, ter uma política ou aviso de privacidade anteriormente, para informar que dados serão tratados, como serão tratados esses dados, categorias de titulares, tudo a gente vai colocar ali nesse documento inicial. Depois você vai pedir consentimento quando o consentimento for hipótese legal de tratamento, mas se não tiver como dizer não, o titular não tiver como escolher, nunca pode se eleger consentimento como hipótese legal de tratamento. Muitas empresas não estão orientadas e estão pedindo consentimento, que é o caso da Price, e por conta disso estão recebendo ações, sanções, e como eu falei para vocês, é um tema que o Ministério Público do Trabalho está se aprofundando, está atento, desde o processo seletivo, mas não apenas consentimento. Poucas vezes será a hipótese legal de tratamento nas relações de trabalho. E nem é bom, né? Exatamente. E a gente também bateu bastante Pode ser nessa revogado também a Exato. qualquer momento. É uma base legal que a gente chama de, a gente, né, entende como uma base muito frágil. Por quê? Porque tem um direito correlato à base legal do consentimento, que é a possibilidade de revogá-lo com a mesma facilidade com que você outorgou aquele consentimento. Isso significa que se você tem um mapeamento inteiro de RH, por exemplo, cuja base legal você colocou como consentimento, amanhã seu funcionário decide revogar e você não tem mais base legal para aquilo. Então é muito E como ruim que você vai pra fazer empresa. para continuar tratando os dados? Não tem como. Exato. E que é horrível. muito questionável do ponto de vista da Justiça do Trabalho. Exatamente. Que aí é onde a gente traz que ela pode ser uma base legal, que pode representar um tiro no seu pé e um custo muito alto, seja pelo exercício de um direito do titular ou pela fragilidade que ela pode ser contestada ali sobre se ele foi coletado da forma correta, se seguiu todos os requisitos do consentimento, se aquele colaborador estava autodeterminado para expressar sua manifestação livre, informada e inequívoca. Então, o consentimento ele entra realmente nessa problemática, mas nós temos aqui alguns pontos sensíveis, e não do ponto de vista de LGPD, mas de sensibilidade do tema, que é a coleta de antecedentes criminais também. Sim. Como que a professora vê essa coleta de antecedentes criminais, dessas informações que geram uma certa discriminação ali ao candidato? Muitas vezes acontece, né, preliminar ali dentro do processo seletivo, algumas empresas exigem, outras vezes é implementada pela própria empresa de recrutamento. Será que a LGPD vai proibir? Eu recebo muito essa pergunta. Vou passar para a professora agora. Será que a LGPD vai proibir a coleta desse antecedente? Então, só vou retomar um pouquinho antes para chegar nessa resposta, porque até vai me ajudar a responder. Eu estava falando dos 3 pilares. Então, um deles é exatamente a hipótese legal de tratamento. Desde o processo seletivo, como a gente está falando, o outro é a questão dos princípios. Já aqui a gente tem a questão do princípio da não discriminação, o princípio da finalidade, necessidade e os direitos do titular. Não adianta você pedir consentimento para coletar também um antecedente criminal, os dados para a pessoa participar de um processo seletivo que ela mesma está pedindo o tratamento. Então a gente precisa ter muita atenção. O princípio da não discriminação é um princípio, a não ser quando a gente está falando da discriminação positiva, ações afirmativas, quando a gente está falando de inclusão. Agora, discriminar para excluir fere LGPD, o artigo 6º da LGPD. Então, é uma sequência de princípios que todos têm que estar, na verdade, sendo atendidos. E os direitos do titular, como vocês falaram muito bem. Quando a gente está falando, inclusive, de consentimento, a gente tem problema com 3 direitos do titular ali consequentes, porque temos ali dentro do artigo 18 a revogação do consentimento, eliminação posterior, e também que o titular precisa de saber a consequência
do não consentimento. E tudo tem que estar ali muito claro dentro do termo de consentimento. E quando a gente fala de antecedentes criminais, a gente não tem como pedir consentimento, em hipótese alguma, para fazer esse tratamento. Nessa situação, o que é que a gente precisa de fazer? Sempre analisar se tem um bem maior a ser protegido, tutelado. Muitas vezes é o legítimo interesse, a hipótese legal de tratamento, a gente vai fazer um teste de balanceamento. Se a gente está pensando, por exemplo, de uma situação que a gente tem um empregado que tem acesso a informações sigilosas. Nessa situação, o legítimo interesse seria a hipótese legal de tratamento mais adequada. Então, a gente deve fazer ali um teste de balanceamento, mas quando a gente fala de teste de balanceamento, com base no artigo 10º da LGPD, a gente precisa de ter alguns cuidados, salvaguardas, como minimizar, verificar qual é a legítima expectativa do titular. A gente precisa cumprir o princípio da transparência, então sempre ter antes avisos de privacidade. A gente precisa de estar apenas tratando os dados estritamente necessários para cada finalidade. E ali a gente vai passar pelas fases do teste de balanceamento, desde a análise da finalidade legítima, vamos analisar a necessidade, o balanceamento e as suas salvaguardas. Inclusive, tem um guia da ANPD já do legítimo interesse com um modelo ali no anexo 2. Então, a gente tem que fazer essa análise. Então, passando no teste de balanceamento, quando a gente fala de acesso a informações sigilosas, é possível. Se a gente está falando, por exemplo, de um vigilante que tem uma lei já, né, que ainda agora saiu uma nova lei que permite a coleta do antecedente e o tratamento do antecedente criminal, nesse caso é uma obrigação legal regulatória. No caso de crianças, né? Proteção de crianças, de idosos também. Acho que foi uma alteração no ano passado, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que exige que você colete antecedentes criminais. Então, e nesse melhor caso, interesse, inclusive, no melhor interesse da criança. É. Tanto a gente tem aqui uma obrigação legal regulatória, mas sempre com base no artigo 14, a gente tem que sempre demonstrar o melhor interesse da criança. Inclusive, tinha uma confusão achando que era só consentimento e hipótese legal de tratamento. Eu sempre falei que isso é totalmente errado. Salário e família, vai compartilhar dados. Então, quando a gente tem uma norma, é uma obrigação legal regulatória. Mas saiu logo, foi o primeiro enunciado, inclusive por essa confusão da ANPD, que é o enunciado 1, na verdade, da ANPD, dizendo que a gente pode utilizar qualquer hipótese legal de tratamento cabível. É que quando o consentimento for hipótese legal de tratamento, ele vai ter que ser o quê? Específica em destaque, da mesma forma que quando a gente fala de dados sensíveis, porque a gente está falando de titulares que precisam que são vulneráveis, maior proteção. Inclusive, nesse sentido, né, tanto as crianças, porque existe hoje uma atualização da norma, né, que é uma obrigação legal regulatória, mas se a gente fala de idosos, quando a gente fala de vulneráveis, a gente precisa fazer esse tratamento para proteger os próprios vulneráveis. Então, fazendo um teste de balanceamento, aqui a vida é o maior direito fundamental, então haveria uma necessidade. Agora, fazer ali a pesquisa do antecedente criminal para um funcionário do administrativo já não teria sentido. Falta proporcionalidade. Exatamente. Falta proporcionalidade, né? A gente, sempre quando fala de legítimo interesse, a gente, inclusive, fez um episódio específico sobre o legítimo interesse e tem uma variável muito pilar, né, do balanceamento, que é a legítima expectativa. Então, a empresa pode ter o legítimo interesse dela, mas isso tem que ser contrastado com a legítima expectativa daquele titular. Exatamente. É razoável que uma pessoa que vai desempenhar uma função administrativa numa empresa tenha a sua ficha de antecedentes criminais analisada? Não me parece. Agora, é razoável que uma pessoa que vai ter um cargo-chave dentro do departamento financeiro tenha essa ficha de antecedentes criminais checadas para ver se, por exemplo, ela foi condenada por um crime financeiro no passado, alguma coisa assim? Existe a justificativa. Nesse caso, já me parece razoável. E nós parte de uma situação concreta pré-existente, existe a legítima expectativa, passa todas as fases ali do teste de balanceamento. E nós temos um caso muito interessante aqui de um cliente, inclusive, que ele faz recrutamento de mão de obra temporária para centros de distribuição de logística. Então, em tese, esse é um volume grande de mão de obra, né, de colaboradores que são chão de fábrica, né, que estão ali no pátio, tendo contato com as caixas, né, com todos os pedidos que foram feitos pela internet. E aí, nesse teste de balanceamento que nós fizemos, apesar de serem colaboradores chão de fábrica, por assim dizer,
a gente conseguiu aplicar essa ideia do antecedente criminal porque eles têm acesso aos dados cadastrais de identificação direta. Então, endereço, nome completo, CPF dessa pessoa, né, que pode atrair para ela ali alguma vulnerabilidade para sua casa. Esse foi um caso muito específico que aparentemente não caberia o antecedente criminal, mas que a gente resolveu implementar ali assumindo um grau de risco, porque fazia sentido para proteger tanto os dados quanto a própria integridade da pessoa ali pela sua casa, pela sua residência. Como um motorista, né? Se a gente pensar no motorista, a gente tem a justificativa, né, numa norma. Só que se a gente pensar num auxiliar de motorista, né, num operador que trabalha numa transportadora, então a gente tem o por que justificar? A gente consegue justificar no teste de balanceamento que realmente existe um legítimo interesse naquele tratamento. O que é que a gente precisa ter muito cuidado? Não ser algo arbitrário, tem uma proporcionalidade. A gente precisa de atender o princípio da necessidade, né? Finalidade, adequação, não discriminação. É a mesma questão do processo aqui seletivo, que no caso do processo seletivo a gente tem que ter um cuidado muito grande para não coletar dados excessivos e isso acabar trazendo um viés discriminatório, principalmente se for inteligência artificial. Algumas empresas estão já contratando o recrutamento de seleção por meio de inteligência artificial. E quando a gente está falando de inteligência artificial, nesses casos que a gente tem mais são classificadores, temos o aprendizado de máquina. Então, na verdade aqui, classificador, ele vai aprender com base nas informações que foram inseridas, alimentaram ali o algoritmo na fase de trabalho, que é o treinamento e a validação antes do teste. Se a gente tem práticas discriminatórias pretéritas, então nessa situação o algoritmo ele vai aprender a discriminar. E ainda muitas vezes a discriminação não é nem direta, é indireta. Temos ali a variável proxy. Na verdade, por conta de uma informação, ela acaba tendo correlação com outra informação e a gente acaba tendo viés discriminatórios que são replicados, porque o algoritmo vai aprender padrões. E aí o risco é maior, né? A gente tem a questão do direito à revisão, então temos uma atividade de alto risco. Então, é muito importante nesses casos, inclusive, ter a revisão humana. E a gente entra no outro direito do titular, né? Do artigo 20 da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, reparem assim que dois pontos muito fortes dentro das relações de trabalho que podem trazer problemas são recrutamento e seleção, antecedentes criminais. Eu sempre falo desses dois pontos exatamente, porque a gente ali pode ter riscos de vieses discriminatórios. Se for com inteligência artificial, então ali a gente tem um risco maior ainda. O risco passa a ser alto, porque a gente está falando ali de um algoritmo que vai replicar padrões. Por mais que você tenha um compliance, vai minimizar os riscos, como a gente tem o compliance, né, trabalhista, para evitar práticas discriminatórias, assédio, e a mesma coisa o compliance nos dados, né, porque a gente tendo dados éticos, o risco é menor, mas existe risco até de discriminação por impacto desproporcional, discriminação indireta, quando a gente fala de algoritmos de IA. Então, assim, um dos pontos fortes quando a gente fala de relações de trabalho é o risco da não discriminação. Outro ponto forte que as empresas erram é consentimento. Já vi muita empresa que, infelizmente, principalmente empresas de pequeno porte, tem um termo de consentimento para tratar dados para tudo, ou até uma cláusula nesse sentido no contrato de trabalho, que é totalmente ilícito. Além disso, a empresa não tem um aviso ou uma política de privacidade. Então, na verdade, são 3 pontos que eu tenho visto de falhas maiores, de gaps, flancos, falhas maiores nas relações de trabalho. A questão de viés, práticas discriminatórias por tratamento excessivo, inclusive o caso da GUP foi, inclusive a empresa controladora, ela foi condenada, né, foram 2 controladoras de R$200 mil, por quê? Por conta do tratamento desnecessário, excessivo, de quem é que é responsável nesse caso? É o controlador, é a empresa. Sempre. Esse é um ponto que a gente queria muito abordar sobre esse compartilhamento de dados com terceiros, porque quando a gente pensa em colaborador, seja uma relação de trabalho ou uma terceirizadora de mão de obra, a gente sempre está olhando aqui para um compartilhamento de dados. Eu vou compartilhar para fazer exame médico admissional, eu vou compartilhar com a empresa de benefícios, eu vou compartilhar com o plano de saúde, com a corretora, muitas vezes, né? Com a corretora de plano de saúde. Nós temos aqui várias cadeias de compartilhamento de dados desses colaboradores e que está tão
eu acho que o que complica é que tá tão enraizado na cultura de mercado que as pessoas, muitas vezes o próprio RH, a própria empresa, ela não vê problema nenhum nisso. Ela não vê isso como um risco adicional. Porque né? é um procedimento natural e necessário. A gente tem aqui o princípio da finalidade na necessidade. E você tem obrigações trabalhistas a cumprir, né? Obrigações trabalhistas a cumprir. De execução do contrato, até a base legal, mas que infelizmente eu vejo que muitos estão pedindo consentimento. Só que a problemática que me parece existir aqui, muito repetida, né? Que a gente vê com muita frequência. Compartilhamento sem qualquer cuidado. Contratual que seja. Sim, sabe? não tem. Então, aí temos questões, inclusive, que a gente tem que separar, né? Quando a gente está falando de operador e quando a gente fala de controlador. Quando a gente está falando de operador, que é o caso, por exemplo, de um sistema, quando a gente fala, por exemplo, do RH, nesse caso que tem ali um sistema de RH, o de recrutamento e seleção, quem vai ser responsável pela hipótese legal de tratamento, quem vai ser responsável por tratamentos excessivos, pelos princípios, direitos do titular, é o controlador. E muitas vezes essas empresas, elas querem impor que dados serão coletados, colocar ali consentimento forçado para compartilhamento de informações para outros locais. Tem uma empresa que eu vi, sem falar nomes, de um cliente, até eu vetei ali a contratação, que para baixar o contra-cheque, o informe de rendimentos, a pessoa tinha que consentir em compartilhar suas informações para empresas de consignados, entre outros, para parceiros desse fornecedor. Olha, tive que enfrentar um problema desse recentemente no cliente, dos colaboradores sendo abordados por uma financeira oferecendo crédito a eles, porque uma outra terceirizada ali, né, uma outra empresa compartilhou as informações. Sorte que tínhamos ali... Não sei se foi a mesma empresa, mas já pensou? Eles não acabaram fechando o contrato e aí tinha que consentir de forma obrigatória com esse compartilhamento, já tá errado, não é? O consentimento é forçado, já começou errado. Antes de baixar, senão você não conseguia baixar o seu informe de rendimentos, nem o seu contra-cheque do mês. Nossa, olha, isso é um absurdo. Que absurdo. E aí a responsabilidade de quem vai ser? Vai ser do controlador, porque quando a gente fala dos operadores, eles vão ter a responsabilidade pelas medidas de segurança da informação e não seguir e se não seguem as instruções listas do controlador. Mas isso tudo tem que ser estabelecido em contrato, isso é muito importante. A hipótese legal é do controlador, mas a gente precisa exigir medidas sólidas de segurança da informação, fazer uma due diligence na contratação, fazer depois de auditoria, estar sempre monitorando, isso é muito importante. E é a governança que a gente sempre lembra de que a melhor pessoa para fazer essa governança é o DPO. Exatamente. Eu queria acrescentar só mais uma coisa nessa parte de relação contratual, que eu já vi também, especificamente aproveitando o gancho de inteligência artificial, essas plataformas, muitas vezes de contratação, elas exigem que você autorize o compartilhamento, a utilização por ela mesma para aprendizado de máquina. Então, você cadastra lá uma vaga ou você anuncia e ela vai usar aqueles dados não só para a sua finalidade, mas ela vai usar para treinar a inteligência artificial dela mesma. Que é o caso que quando ela faz isso, de multa, inclusive o Facebook. Então, olha, já temos caso de multa. Exato, é gravíssimo. Não é um problema que a gente está inventando, é um problema real. Real. E quando todos os problemas que a gente abordou aqui hoje são problemas reais. Pela reais. utilização de dados para treinamento de IA generativa. E para finalidade própria. Exatamente, a pior coisa é que a finalidade é própria. E ainda de crianças também. Exato. Que tem que ser sempre no melhor interesse. Porque os jovens aprendizes também se cadastram por essas plataformas. Ou vagas muitas afirmativas, vezes, né? Vagas afirmativas. E vagas afirmativas por exemplo, também. PCD, alguma pessoa que, enfim... Vagas afirmativas de qualquer natureza entram numa categoria de vulnerabilidade, idosos, às vezes. Enfim. O risco acaba sendo maior nesse caso. Até quando a gente fala de alto risco, dentro dos critérios, estão ao lado dos dados sensíveis, né, nos critérios específicos, os dados de crianças, né, de idosos, porque estamos falando daqui de vulneráveis. Né? Não estritamente, né? Eu acho que é uma questão que, como você está falando de direito fundamental, você tem que interpretar extensivamente. Sim. Mas o que eu ia pontuar nessa questão de que essas plataformas tradicionalmente são operadores, né? Quando a gente para analisar as relações. Então, essas plataformas de SaaS tradicionalmente são operadores. Só que quando ela vira e fala, eu vou tratar para uma finalidade própria também, para essa finalidade ela vira controladora. Sim, porque ela já não seguiu nem as instruções, ela que tomou decisão. Então, ela se você passa a tomar decisão, exatamente. Então, você aí que é fornecedor de uma plataforma, que vende um software as a service, tome cuidado, porque
porque quando você pensa, né, nas suas próprias finalidades e inclusive escreve isso ou trata sem dar transparência, você se coloca como controlador. Então isso é bem perigoso, porque daí você passa a ter a obrigação de você atender aos direitos dos titulares. Exatamente. Você sabe o que eu fiz? Um cliente, o fornecedor não queria realmente alterar a plataforma, queria pedir consentimento forçado, de forma errada, sem aviso de privacidade. Eu fiz o quê? Não tem como realmente recusar o contrato? A área de RH falou, não, eu quero esse contrato, mesmo que não esteja em conformidade com o LGPD. Eu fiz uma página inicial do meu cliente com o aviso de privacidade, bases próprias legais de tratamento. Falei, a partir da próxima página, a tomada de decisão é do Titular. do fornecedor. Tá. Então, a partir da próxima página, vocês estão tendo os dados tratados por outro controlador. Eu fiz a Perfeito. mesma coisa. Acabei de soltar, fizemos até um relatório de impacto, inclusive, Então. para tomar uma decisão nesse sentido, porque além da plataforma ter todos esses usos que vocês já mencionaram, a pessoa, o colaborador, né, quem está buscando um trabalho e se cadastra nessa plataforma, aquele currículo não vai ser enviado só para a minha empresa. Várias empresas se conectam àquele mesmo currículo e é quase como se fosse um leilão ali entre as empresas. Talvez seja até a mesma plataforma, que aqui a gente não vai falar os nomes, mas de quem consegue abordar aquela candidato, né, que ali ele ainda está na condição de candidato, aquele candidato primeiro e fazer uma oferta de trabalho que seja mais interessante para ele. Então essa plataforma ela tem um cadastro que é só dela, que ela só vai compartilhar comigo ali dentro de um pano de fundo de visualização, em primeiro lugar o currículo. Ela não compartilha a base de dados cadastrais que foi feita para acessar a plataforma. E depois ela ainda pega esse mesmo currículo e deixa disponível para vários outros controladores. Então, são vários procedimentos que demonstram a todo momento que ela é uma controladora. Então, porque geralmente ela é controladora quando você se cadastra exatamente no site dela, não na página do cliente. Só que eles, na verdade, estão tomando decisão na página do cliente. Isso a gente tem que deixar muito claro, para não haver um risco, como aconteceu com a GUP. Que, na verdade, quem foi condenado foi quem? Foram os clientes. Olha, esse papo está muito interessante. Eu queria trazer todos os exemplos práticos que a gente tem aqui, mas a gente nem combinou. E a gente já está trazendo vários exemplos. A gente, em virtude do horário, eu queria só fazer mais uma última pergunta, porque eu não quero atrasar você, tá? Mas só pra gente fechar, e quem sabe a gente marca uma próxima pra gente continuar. Uma dobradinha desse tema. Porque tem muito pano pra manga aqui. Tem bastante Mas coisa. eu queria te fazer uma pergunta de ordem mais prática, assim. Como é que a senhora tem visto, né, a atuação do Poder Judiciário e dos Ministérios Públicos, especialmente, né, enfim, essas entidades de proteção de direito do trabalho, inclusive sindicatos, como é que essas entidades estão se movimentando na fiscalização e na efetivação dos direitos dos direitos de titulares de dados, especificamente nas relações de trabalho, né, que eu acho que essa é uma pergunta que paira no ar e que é relevantíssima. Quando a gente fala de reclamação trabalhista, quando a gente fala de processo judicial, aí o empresário brasileiro fica com a orelha em pé, né? Essa é uma questão. Já vi várias ações civis públicas, inclusive pedindo implementação, porque a empresa não tinha nada de sindicatos, por parte de sindicatos. Inclusive, essa da GUP que a gente falou, é de sindicatos. O sindicato processo controlador. Exatamente. Inclusive, teve uma sequência de ações por falta de implementação, né, contra umas cooperativas no Rio Grande do Sul, logo no início, né, quando a LGPD entrou em vigor, já tem alguns anos, né, que a gente tem já vigência desde 2020 da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, assim, a gente vê o quê? Que está começando, que assim, os sindicatos, as entidades sindicais estão se preparando, o Ministério Público, eu estou dando aula na Escola Superior do Ministério Público da União, então eles estão buscando aprofundamento, conhecimento, inclusive um dos temas que eu dei aula, além da questão toda da LGPD, foi sobre aprendizado de máquina, sobre inteligência artificial, então, inclusive com base na minha tese de doutorado, que é sobre discriminação algorítmica em processo seletivo eletrônico. Então, nesta situação, a gente está tendo hoje um aumento de conhecimento por parte dessas entidades e a intenção deles é passar a fiscalizar efetivamente, vai aumentar a fiscalização.
eu entendo que vamos ter muito mais ações civis públicas no caso das relações de trabalho do que das relações de consumo, onde a gente já tem uma maturidade maior. No judiciário, a mesma coisa, estão se aprofundando, estão aprendendo, alguns já são pesquisadores, outros não, estão se aprofundando. Eu vejo isso também dando aula, inclusive em escolas judiciais, na Escola Nacional de Magistratura, e a própria NPD. A NPD, eles vão fazer concurso, né, para aumentar o processo de fiscalização, né, sancionatório também. Então, a tendência é o quê? Aumentar, principalmente a fiscalização no caso das relações de trabalho. Hoje tem, inclusive, uma dor do Ministério Público, muita ação condenando o empregado por conta, na verdade, de tratamento indevido de dados. Mas quando a gente está falando aqui dessas condenações também, a gente está falando de direitos fundamentais. São empregados que compartilharam dados indevidamente, a empresa toda adequada, com políticas que são muito importantes para seu e-mail particular, que apagaram informações. Teve um caso ainda agora, inclusive essa empresa, né, eu que fiz as políticas, meu filho que foi o advogado de defesa nessa ação. E o que aconteceu? No momento de o empregado foi dispensado, ele foi na máquina, a empresa ela não bloqueou acesso à máquina. No momento que ele foi na máquina, no momento do desligamento, pós-comunicação, ele apagou tudo. Não só dados pessoais sensíveis, mas todas as informações do negócio, o trabalho dele, o projeto para o qual ele foi contratado. E aí houve a conversão da dispensa, até saiu migalhas, saiu também esse caso no TRT2, não sei se chegaram a acompanhar, porque é trabalhista também. E aí o que aconteceu? A gente converteu a dispensa sem justa causa em justa causa. Foi mantido na primeira instância, na segunda instância. Então, é muito importante a empresa ter todas essas políticas preventivas. Isso a gente já tem muitas ações nesse sentido, mantendo realmente já a justa causa, porque o empregado, a empresa tinha políticas, então é muito importante ter toda a adequação política, uma política de segurança de informação, ter confidencialidade, né, ter todos os documentos para, no momento desses, exemplar, aplicar até uma justa causa, né, para não haver uma reincidência. Eu gosto de comparar, na verdade, aqui a aplicação das sanções disciplinares para o trabalhador com até o dano moral coletivo para a empresa, porque, na verdade, a natureza é a mesma, é, na verdade, exemplar, é inibitório, né, para a gente evitar uma reincidência numa situação dessas com outros até trabalhadores, ou a empresa acaba sendo exemplar não só internamente, como para outras empresas, quando a gente tem o dano moral coletivo. Então, mas para isso, para a empresa ter êxito, ela precisa estar com toda a adequação preventiva, ainda que seja uma empresa de pequeno porte. Um DPO, o que é que acontece? Não é obrigatório, pela resolução 2, quando a gente fala de um agente de pequeno porte que não tem atividade de alto risco, porque se tiver atividade de alto risco, a gente já teve até sanção da NPD, porque a empresa não tinha um DPO. Tá até esse exemplo no guia do encarregado de proteção de dados, que saiu depois da resolução 18 da NPD. Agora, inclusive, tanto pela resolução 18 como 2, é considerado uma boa prática para a dosimetria da sanção. Então, é importante a empresa, mesmo de pequeno porte... Mesmo que não seja obrigatório. Exatamente, mesmo que não seja ainda obrigatório. que não seja obrigatório, para não correr riscos, porque as sanções são muito altas, as condenações são muito altas, ter um DPO. E tem um outro ponto que eu gosto sempre de falar com os nossos clientes quando a gente está tratando de sindicato, que é sobre minimização no compartilhamento de dados. Porque o sindicato tem como prática, muitas vezes, ligar ou mandar um e-mail ali para a empresa, às vezes é de uma cidade pequena, já tem um relacionamento mais próximo, e pede uma série de dados que extrapolam a necessidade ali da finalidade sindical, de uma possível filiação ou não daquele colaborador. E talvez seja interessante que o pessoal de casa saiba que não é porque o sindicato pediu que é lei. O sindicato, ele é um agente de tratamento assim como você é. Se ele não justifica por que ele está solicitando aquelas informações... Sempre finalidade e necessidade. E minimização. Você não deve coletar. Minimização. E não, que é o não da União são Europeia. todas as informações que você tem sobre o colaborador que você vai compartilhar com o sindicato. Porque muitas vezes o sindicato, inclusive, ele tem convênios com outras empresas para ofertas de serviço e produtos e acaba compartilhando. Então, o seu colaborador vai ser assediado, de certa forma, por empresas aí da cidade, achando que foi você
quem compartilhou essas informações, e isso às vezes pode te dar um problema trabalhista lá no futuro. Então, só essa dica Perfeito. muito importante para o pessoal Sim. que está de casa, de que não é porque o sindicato Importantíssimo. pediu que você vai compartilhar. Analisa com seu DPO, analisa se faz sentido compartilhar essas informações. E pede informações. Pede a base legal de Ah, tratamento, pede pro sindicato. finalidade, necessidade, toda a justificativa. É importante os sindicatos se adequarem. Alguns Até- estão, mas a maioria ainda. Ainda Alguns já não. estão entrando com ação até. E Inclusive, estão entrando com ação sem estarem adequados. Exatamente, Eu peguei tem um essa exemplo questão. outro dia. O sujo falando do mal lavado. Falando do mal lavar. isso é outra questão, né? Mas então, você que é controlador, peça informações adicionais para o sindicato, até porque se você está com a sua operação adequada e você comete uma gafe dessa, você pode atrair uma responsabilidade para si que não precisaria. Uma Então, saída é o termo de compartilhamento de dados, inclusive. Formaliza a existência do compartilhamento de dados, quais Muito dados. importante. Quando entra o controlador, sempre fazer esse termo de compartilhamento de dados. Exato. Exigindo, né, que esse tratamento, mesmo pós-compartilhamento, né, siga princípios, tem uma hipótese legal de e tratamento, tem a finalidade específica. finalidade específica. Mas Específica. no momento desse compartilhamento, a gente precisa justificar também a hipótese legal de tratamento, os princípios, para a gente não ter um problema. Inclusive, até quando lá no artigo 7º fala que precisa do consentimento, né, quando a gente está falando de compartilhamento, é quando é realmente consentimento, mas lá fala consentimento ou outra hipótese legal de tratamento quando dispensado o consentimento. Mas algo que eu vejo na preocupação dos parágrafos do artigo 7º da LGPD é que tem que sempre a gente estar seguindo os 3 pilares, como eu falei no início. Os princípios, em qualquer compartilhamento, em qualquer tratamento, compartilhamento é um tipo de tratamento, os princípios, os direitos do titular e também uma hipótese legal de tratamento. Então, isso você sempre tem que analisar esses 3 pilares antes de qualquer compartilhamento. Na verdade, em qualquer tratamento. Professora, eu gostaria de ficar aqui até amanhã falando desse assunto. A gente vai ficar com gostinho de quero mais. Não, acho que esse foi um dos bate-papos assim mais leves e mais gostosos que nós fizemos aqui nessa temporada até agora. Tenho certeza que o obrigada. pessoal de Verdade. casa está muito feliz com tudo que foi compartilhado. Eles já têm aqui muitos insights Tem para muitos começarem a aplicar aí nos seus respectivos negócios. Nós te agradecemos pela sua generosidade, pelo carinho de aceitar o nosso convite. E já fica aqui o convite para um retorno, porque eu sei que a gente vai precisar falar desse tema novamente. A gente tem bastante coisas ainda para conversar, mas Combinado. não queremos te atrapalhar aí no cronograma. Obrigada mesmo por ter aceitado. Foi um prazer aprender Prazer mais com imenso. você. A professora Selma foi minha professora na pós-graduação. Então, é um prazer sempre te ouvir. Obrigada mesmo e espero que a gente possa receber você aqui outras vezes. Muitas e muitas Tá bom. vezes. Muito obrigada. Bom, Obrigada. pessoal, por esse episódio é isso. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí?